Congresso Nacional se reúne hoje para analisar vetos presidenciais, entre eles os feitos ao orçamento impositivo. O Congresso Nacional, alinhado com o governo federal, vai derrubar o veto presidencial do caput do artigo. E isso vai assegurar a impositividade do orçamento. Senadores aprovam projeto para proteger crianças dos malefícios do fumo. E mesa diretora se reúne nesta manhã para analisar processo de afastamento da senadora Juíza Selma. Hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro, e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Olá, um bom dia para você. Hoje o Congresso vai analisar 4 vetos presidenciais a projetos de lei aprovados no ano passado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou acordo com o governo para derrubar o veto parcial que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Isso garante o cumprimento do orçamento impositivo. O anúncio foi feito logo após reunião com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Congresso Nacional, alinhado com o governo federal, vai derrubar o veto presidencial do caput do artigo. E isso vai assegurar a impositividade do orçamento, que foi, e é importante lembrar isso, uma proposta do próprio governo, capitaneadas pelo ministro da Economia, quando de fato assegurou ao Congresso brasileiro o poder de deliberar sobre o orçamento público, restabelecendo o que era de direito do parlamento. Foi tudo acordado, importante que amanhã nós teremos uma votação tranquila, onde o governo e o parlamento votarão no mesmo encaminhamento, mostrando unidade e harmonia no trabalho nesse início de ano. Uma demonstração clara que há um grande espaço para que a gente possa aprovar no primeiro semestre ainda, tanto a reforma tributária, como a reforma administrativa, como as PECs, sob a liderança do presidente Davi, as 3 PECs que estão no Senado, que assim que chegarem na Câmara, serão tratados com toda a urgência possível e necessária. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, com 69 votos favoráveis e apenas um contrário, projeto de lei que estende a estabilidade profissional provisória de 5 meses para pessoas adotantes. O texto agora precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados. A lei assegura à mãe adotante a estabilidade de 5 meses no emprego a partir da adoção. Agora, os senadores aprovaram a extensão desse direito à pessoa que ficar com a guarda de uma criança em caso de falecimento da mãe adotiva. Por exemplo, se uma mulher dá à luz a uma criança, se ela é do serviço privado, se ela é uma funcionária de uma empresa privada, ela tem 4 meses de licença maternidade. Se ela é uma trabalhadora do serviço público, ela tem 6 meses de licença maternidade. E uma mulher, quando está grávida, tanto no serviço público como no privado, ela não pode ser demitida. Então, nós queremos, com esse projeto, apoiá-lo, porque ele dá para as mães ou a família que adota uma criança também 5 meses com a proibição de demissão. A Constituição Federal foi justa em relação às mulheres, no que se refere às mães biológicas, assegurando para elas a questão da estabilidade provisória, portanto, no prazo de 5 meses ao seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, também faltou em relação às mães adotivas, não é? E aí nós temos hoje um projeto de lei complementar que vem exatamente preencher essa lacuna. O Supremo Tribunal Federal já tem essa compreensão, já admite isso. Nós estamos apenas colocando na letra da lei. Outro projeto aprovado pelos senadores foi o que proíbe a venda a crianças e adolescentes de acessórios ligados ao fumo, como narguilés, cachimbos, piteiras e papéis para enrolar cigarro. O relator acrescentou ao texto a pena de detenção de 2 a 4 anos e de multa de R$3.000 a R$10.000 para o responsável pela venda. Esse parecer está substanciado em cima de pesquisas que nós fizemos no âmbito científico para demonstrar que nós realmente devemos restringir, proibir, a fim de que crianças e adolescentes possam ficar afastados
desse nocivo mal que infelizmente assola a nossa sociedade. O novo marco legal do licenciamento ambiental pode ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta prevê normas gerais para o licenciamento de atividades ou empreendimentos que usam recursos ambientais. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. Os parlamentares vão analisar o substitutivo do senador Sérgio Petecão ao projeto original, que é de autoria do senador Assir Gurgax. No parecer, o relator explica que o licenciamento no Brasil hoje é regido por mais de 27 mil normas federais e estaduais, segundo o levantamento da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e que o prazo para conseguir a licença exige 3 fases de análises e pode chegar a quase 7 anos. Segundo o senador Assir Gurgax, a intenção da proposta é reduzir a burocracia, oferecendo segurança jurídica aos empreendimentos, sem diminuir os cuidados com o meio ambiente. 3 projetos relacionados ao uso do celular também estão na pauta da CCJ esta semana. Um deles estabelece o aumento de pena nos casos de homicídio culposo se o motorista tiver usado o celular enquanto dirigia. Outra proposta permite o rastreamento de telefones para auxiliar nas investigações criminais e na instrução processual penal. Há também uma proposta que autoriza o envio de intimações judiciais por meio de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo. Esse projeto visa usar a tecnologia existente hoje, as ferramentas existentes hoje, para não só dinamizar, simplificar, economizar e dar maior certificação aos procedimentos jurídicos. Já é utilizado em vários países do mundo. E ontem a Comissão de Constituição e Justiça realizou audiências sobre a PEC que extingue fundos públicos para dar mais liberdade para os gastos do governo. A matéria também consta na pauta da CCJ e o relatório deve ser lido hoje. Especialistas e representantes de fundos públicos foram unânimes em criticar a PEC, que propõe a extinção de pelo menos 248 fundos infraconstitucionais, ou seja, criados por lei, mas não previstos na Constituição. Os recursos deles só podem ser usados em projetos de áreas específicas. A PEC propõe a extinção desses fundos. Eles até poderão ser recriados, mas somente com aprovação de lei complementar e em um prazo de 2 anos. Tem estados que hoje só conseguem comprar uma viatura, uma arma, um equipamento de perícia, um colete para o seu profissional de segurança pública com acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Pesquisa científica básica, inovação, deve ter tratamento prioritário do Estado. E não é tratamento prioritário você extinguir o principal fundo. O cenário mais provável é que a imensa maioria desses fundos seja extinta em função da incapacidade técnica de tempo dos poderes legislativos de avaliar de forma adequada os custos e benefícios de cada fundo e assim deliberar sobre a conveniência ou não de cada um deles. Pelos cálculos do governo, esses fundos somam hoje cerca de 220 bilhões de reais. A PEC prevê que os recursos acumulados nos fundos extintos sejam usados para ajudar a pagar a dívida pública. Para o diretor da Instituição Fiscal Independente, a PEC é positiva, mas não vai ter impacto sobre as contas do governo. Quando você faz as desvinculações, o que vai acontecer? Aquela receita que tinha um carimbo, ela perde esse carimbo. Agora, isso necessariamente melhora o resultado fiscal? Não. Pode até piorar o resultado fiscal. Depende de como o gestor da política fiscal vai lidar com esse cenário de recursos desvinculados. O representante do Ministério da Economia disse que é preciso desfazer mitos e confusões sobre a proposta. Ele justificou que a intenção do governo é organizar os fundos. Se eu tirar essas vinculações, eu posso, tanto o Poder Executivo como o Congresso, alocar na maneira que ele achar mais conveniente. As audiências públicas para debater a proposta foram pedidas pelo senador Humberto Costa, do PT. Na área de ciência e tecnologia, boa parte dos recursos que hoje são utilizados para a pesquisa no Brasil, dirigidos a CAPES, por exemplo, também vão ser, na prática, retirados. E nós vamos ter, enfim, a perda de recursos importantes para o financiamento de áreas que são essenciais para o Brasil.
Na tarde de ontem, a CCJ fez um outro debate sobre a PEC dos fundos públicos. Participaram representantes do Ministério da Economia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Saúde e do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Agora vamos conferir o que está previsto nas outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Vamos ver aqui no nosso telão. Às 9 horas, Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, reunião para examinar projetos. Um deles permite ao assentado de programas de reforma agrária a exploração do potencial de energia eólica ou solar existente lá no imóvel, desde que autorizado pelo INCRA. Às 9 horas também, aí o desenvolvimento e a expansão dos serviços de telecomunicações, especialmente o acesso à internet, programas de governo e o financiamento dos fundos constitucionais para a expansão dos serviços de telecomunicações estão em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. E aí agora, às 9h30, Comissão de Assuntos Sociais, fazendo reunião deliberativa. O primeiro item na pauta é o projeto que atinge planos e seguros privados de assistência à saúde. Ele torna obrigatória a cobertura de internação domiciliar pós-hospitalar no plano referência e no plano que inclui internação hospitalar. Às 10 horas da manhã, a Comissão de Ciência e Tecnologia examina projetos de concessão ou renovação de funcionamento de emissoras de rádio e TV. Dia cheio hoje. Também às 10 horas da manhã agora, olha aí, a Comissão Mista de Medida Provisória. A medida provisória 905 faz audiência pública para discutir as mudanças trazidas por essa MP que muda a legislação trabalhista, prevendo novos tipos de contratação. É o chamado contrato de trabalho verde e amarelo. Às 11 horas da manhã, a Comissão de Direitos Humanos, com reunião para examinar projetos. Um deles é o que dá prioridade à mulher chefe de família para financiar compra de moradia, contratação de financiamento para ter a casa própria. E ontem o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi ouvido na Comissão de Educação. Ele falou sobre programas do governo e os problemas que marcaram a edição do Enem deste ano. A reunião foi marcada por protestos. Abraham Weintraub disse que ele próprio detectou os problemas no Enem ao questionar alunos pelo Twitter. Ele explicou que o erro aconteceu na gráfica na hora da impressão e que todas as quase 4 milhões de provas foram recorrigidas, e não apenas as dos 5.100 estudantes prejudicados. O ministro minimizou os problemas deste ano em comparação aos anos anteriores e disse que o Enem foi alvo de fake news. São várias matérias, em maior ou menor grau você tem uma maldade da imprensa, você tem distorção, então aluno diz ter sido aprovado no SISU em curso que não escolheu. Eu vou deixar esse material aqui, depois vocês verifiquem, mas assim, não é novidade para ninguém que a imprensa tem má vontade. Não a imprensa como um todo, mas duas famílias, principalmente, que controlam 70% da mídia. É importante aqui a gente atualizar os dados. O número de redações corrigidas, pedido de recorreção com erros neste Enem, foi de 5.974 provas. No Enem de 2012, foi de 129. Eu acho que os números estão errados, senador. Pelo que eu vi aqui, é 0, né? Eu acho que o senhor está com o número equivocado. Então é 0, nenhuma. Problemas passados... São dados do MEC. 2011, porque eu vou começar 2011 porque o senhor já era senador. Que eu saiba, o senhor não falou nada na época. Presidente, questão de ordem. O convidado tem que se comportar com urbanidade para com as senhoras senadoras e senadores. Weintraub fez um balanço das atividades do Ministério e enumerou prioridades, como as escolas cívico-militares, a ampliação de creches e o programa de alfabetização Conta Pra Mim. Os senadores cobraram do ministro mais diálogo sobre as propostas que tramitam na Câmara e no Senado, que tratam do Fundeb. O fundo que financia a educação básica no Brasil termina este ano, mas o ministro reafirmou que vai enviar uma nova proposta ao Congresso Nacional. Nós temos um consenso no Brasil e seria muito bom, muito tranquilo para toda a sociedade a gente conversar, dialogar, chegarmos a um consenso ao invés do MEC mandar uma nova proposta. Vossa Senhoria disse aqui que todas as propostas hoje em tramitação aqui no Congresso Nacional sobre a permanência do Fundeb têm ruídos. Ouvi bem? Pergunto ao senhor, não seria melhor apontar e eliminar os ruídos numa discussão ampla
do que trazer uma nova proposta do Executivo e começar tudo do zero? Quero parabenizá-lo pelo trabalho feito e, em menos de um ano, dizer que o senhor tinha que ter feito. Cobraram de Vossa Excelência um trabalho, o senhor não tem nem um ano que tomou posse. Então, pelo amor de Deus, haja paciência. Eu estou envergonhada hoje aqui com o que eu ouvi. Vossa Excelência tomou posse no MEC em abril. E essa é a 9ª vez que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, vem ao Congresso Nacional, o que mostra a sua disposição para o diálogo, para o debate, para as explicações, para poder trazer as informações para que as políticas públicas que são implementadas por Vossas Excelências possam ser bem acompanhadas pelo Congresso Nacional. O final da reunião foi marcado por protestos de movimentos estudantis. Saia pela porta da frente, ou senão vamos tirar pela porta dos fundos. Pede pra sair, Weintraub. Pede pra sair porque tu está destruindo a educação. Hoje, a CPMI das fake news se reúne à 1h da tarde. Deverão participar da reunião representantes da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular, além de representantes das operadoras. Nessa terça, também na CPMI, um ex-funcionário da empresa de marketing Yakos afirmou que houve disparos de mensagens em massa nas eleições de 2018. A empresa Yakos é acusada de envolvimento no disparo de mensagens em massa por aplicativos durante a campanha eleitoral de 2018. Em depoimento à CPMI das fake news, o ex-colaborador Hans River afirmou que cada funcionário usava vários celulares para fazer campanhas comerciais e políticas com disparo de mensagens pelo WhatsApp. Você tinha o seu computador e junto com o computador você colocava 4, 5 celulares emparelhados. Então você abria o WhatsApp, você colocava o WhatsApp, fazia o cadastro do WhatsApp, você pegava um chip da TIM, da Vivo, da Claro ou da Oi, ou números internacionais, e você cadastrava no CPF que eles passavam, que a própria empresa passava. O senhor sabe por que números internacionais? Quando não se tinha chip funcionando, entendeu? Ou quando tinha muita demanda de propaganda, que era uma época intensa de propaganda política, de algumas pessoas, principalmente que estão aqui, entendeu? Então, assim, tinha muito disparo para se fazer naquele e-mail, e no caso, o chip não está funcionando, não subiu. Então vamos pegar número internacional. Durante a comissão, o depoente Hans River disse ter sido chamado de favelado pelo deputado Rui Falcão, que negou a acusação. Ele me chamou de favelado, entendeu? Mentira. Você me chamou... Eu tenho cara do quê? Só porque eu sou negro? Você mentiu. Eu menti? Peraí. Eu menti que eu tô mentindo? Me chamou de periférico. Agora... Hans River também acusou uma repórter da Folha de São Paulo de se insinuar sexualmente para obter informações dele. Quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei, deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro. Pelo Twitter, a jornalista Patrícia Campos de Melo respondeu que mentir em CPI é crime e disse que iria publicar áudios, vídeo, fotos, planilha e troca de mensagem. Direito do trabalho com foco na reforma administrativa. Esse foi o tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, realizada nesta terça-feira. Os debatedores criticaram a reforma administrativa proposta pelo governo. Segundo eles, a equipe econômica explora dados errados sobre a realidade do serviço público. O governo gasta 4,3% do PIB hoje com os servidores, incluindo militares, poder judiciário, poder legislativo, contra 4,8% em 2002, contra 4,6% em 2009. Cadê a explosão? Assistência social, saúde, procedimentos ambulatoriais no SUS dobraram, matrículas universitárias do ensino superior dobraram, com menos pessoal do que tínhamos em 91, um período em que a população brasileira cresceu 35%. Tínhamos 630 mil servidores, hoje temos 600 mil. O serviço público tem uma missão quase que sagrada, né? De atenuar um pouco as vicissitudes sociais. Isso se faz com políticas públicas. Servidores públicos que possam agir como agentes de Estado e não como agentes de governo, que tem que pedir favor,
que têm que tomar bênção, que são apadrinhados políticos, que estão no cargo ali por mera vontade do gestor de ocasião. A estabilidade é um pilar da sociedade brasileira. Este auditor condenou as bases da reforma administrativa. Compressão permanente do gasto público, austeridade fiscal permanente e recorrente. O que estaria em curso para os críticos da proposta do governo é uma iniciativa para desmontar o Estado social. Preconceito, desprezo a todo o funcionalismo brasileiro e, mais do que isso, demonstrou seu interesse claro na destruição do Estado social. Então, o que está por trás, fundamentalmente, é a compressão do gasto público e a minimização do Estado. Este técnico do IPEA deu nome à pressão que servidores públicos vêm sofrendo no atual governo: assédio institucional. Esse conjunto de desqualificações, de ataques, de ameaças, partindo, evidentemente, dos dirigentes atuais do próprio governo, contra organizações, carreiras, servidores do próprio Estado. Se trata de um fenômeno sociológico e jurídico novo, que requererá, por parte dos nossos juristas, uma fundamentação técnica para que se possa enfrentar. Os fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem ter nova regulamentação, segundo o projeto do senador Randolfo Rodrigues, aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Meio Ambiente. O repórter César Mendes acompanhou a reunião. Os fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão previstos no artigo 159 da Constituição Federal. Foram criados para trazer desenvolvimento a essas regiões e fazem isso priorizando o financiamento aos pequenos e microprodutores rurais e também às microempresas. Também dão tratamento diferenciado para as atividades que fazem uso intensivo de mão de obra e de matérias-primas locais. A novidade trazida agora pelo projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente é que essas atividades, financiadas com recursos dos fundos constitucionais, devem também estar em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A matéria agora será analisada em caráter terminativo pela Comissão de Desenvolvimento Regional. E a CPI criada para acompanhar a situação das vítimas e familiares do acidente aéreo da Chapecoense em 2016, na Colômbia, ouviu o procurador da República no município de Chapecó, Carlos Humberto Prola Júnior. O nosso objetivo é buscar uma indenização para todas as vítimas e familiares de vítimas desse acidente, e já são 3 anos desde o acidente, né? Isso ainda não permanece em impasse. E buscar isso através da ação civil pública na Justiça Federal. Nós estamos avançando com dados, com informações, com documentos, e já temos ele nos trouxe, o Dr. Prola, uma informação que uma das seguradoras, a empresa Toque Marine, já pediu uma audiência com o Ministério Público, e a expectativa é que eles querem conversar sobre o que eles têm que pagar. Nós vamos levar até o fim, com muita responsabilidade, com muito respeito, mas com muita dureza no tratamento de quem tem responsabilidade com essas vidas. Na segunda reportagem da série sobre fake news e coronavírus, especialistas em infectologia alertam para a importância de informações corretas, de fontes confiáveis, evitando assim boatos e o clima de insegurança. O que você sabe sobre o coronavírus? Nas ruas, muitos boatos, fake news e desinformação. Sei que é um vírus, acho que não tem cura ainda, não sei muita informação, né? Eu vim saber agora, assim, né, aqui, ver essa reportagem na televisão, mas eu não entendo muito, não. Só que eu tenho medo, né? A população está toda assombrada com medo. Eu acho que foi criado pelo chinês lá para controlar a população, cara, porque não dá não, é muita gente lá, velho. Aí eles fizeram isso para matar todo mundo. Tipo um vírus que chegou no Brasil e vai matar todo mundo, é o que eu fiquei sabendo. A menina lá da loja onde eu fui, ela falou que na loja vizinha, a Polícia Federal foi lá, chegou lá e encontrou o japonês com febre e tossindo. Aí eles já providenciaram para ter, estava todo mundo de máscara lá quando eu cheguei. Nesta e em muitas outras farmácias de Brasília, o estoque de máscaras simplesmente acabou. Será que custa tanto assim informar corretamente?
Que tal ouvir os profissionais da medicina? Para os especialistas, apesar da rápida disseminação e do grande número de vítimas, mais de 99% dos casos estão concentrados na China. Eu entendo um pavor como uma reação humana que está no repertório das nossas emoções, mas não faz nenhum sentido, até porque no Brasil não chegou ainda nem sequer o primeiro caso. No Hospital Universitário de Brasília, ouvimos mais uma autoridade no assunto. Muito importante que a gente tenha cuidado com as fake news nesse momento. Não há nenhuma necessidade de pânico. Todas as medidas de controle da doença estão sendo estabelecidas. Não existe nenhum caso ainda de coronavírus determinado no Brasil e todos os casos suspeitos estão sendo investigados. Então, todas as medidas adequadas foram tomadas e, quando houver um caso confirmado, isso vai ser informado e as medidas de contenção adequadamente realizadas. A comissão diretora do Senado se reúne daqui a pouquinho mesmo, às 9 horas da manhã, para discutir o processo de afastamento da senadora Juíza Selma. Vamos então ao vivo com os detalhes. Quem nos traz é a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A reunião da comissão diretora será aqui na presidência do Senado, como você disse, daqui a pouquinho, e um dos itens da pauta será a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato da senadora Juíza Selma, do Podemos do Mato Grosso. Os senadores devem definir um relator para o caso e dar à Juíza Selma um prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa. Caberá, então, à comissão diretora do Senado decidir se vai cumprir a decisão do TSE e realmente cassar o mandato da senadora ou não. O TSE decidiu cassar o mandato em dezembro do ano passado por suposto abuso econômico e prática de caixa 2 nas eleições de 2018. Em janeiro passado, o presidente do STF, Dias Toffoli, determinou que o terceiro colocado na eleição assuma o lugar dela interinamente. Mas a decisão aqui do Senado é que até ser dado a decisão final, a senadora continuará no cargo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esclareceu em plenário o rito que deve ser seguido nesse caso, que deve ser o mesmo aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em 2005, quando da perda de mandato do ex-senador João Capiberibe. Depois de recebida a defesa da senadora, o relator terá até 5 dias para dar o seu voto, para apresentar o seu relatório. Aí, então, a comissão diretora se reúne de novo para apreciar o relatório e votar. Aí, então, essa decisão irá para plenário, será comunicada ao plenário e publicada no Diário Oficial da União e no Diário do Senado Federal. Essa será a primeira reunião da mesa diretora este ano e deve tratar também de 138 pedidos de informação a órgãos do governo e também de outorgas de rádio e TV. Segundo o presidente do Senado, devem ser pautados todas as matérias acumuladas desde o ano passado e a partir de agora, então, a mesa diretora deve se reunir pelo menos uma vez por mês. Tiago. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu vi que já alguns senadores, enquanto você falava, passavam por aí. Quem já está presente para essa reunião? Eu já vi chegarem os senadores Flávio Bolsonaro, Lazier Martins. Por enquanto, foram esses que eu vi. Agora passou o vice-presidente também do Senado, o senador Anastasia. O senador Anastasia passou por aqui. Você estava concentrada dando as informações. E o senador Marcos Duval também, eu vi passar agora. Tá certo. Então, são quase todos aqui, Tiago. Tá certo, Isabela. Já, então, deve começar a reunião. Muito obrigado pelas informações. De nada. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.